Irmão, irmã, Pai, Senhor Jesus, nós às vezes pensamos que Deus ele desampara, nos desampara, se esquece de nós, se esquece dos nossos problemas, das nossas orações. E isso é um equívoco, isso é um grande engano. Não existe oração, desperdício de oração no mundo espiritual, não. Tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós pedimos, Deus ele ouviu e isso no tempo correto. Ele é fiel para trazer a resposta e cumprir, e vir com a vitória para a nossa vida. Só que existe um tempo, existe um momento. Quando nós buscamos entender algo de Deus, nós primeiro entendemos saber, buscamos tentar saber se é da vontade de Deus ou não. E depois que Deus fala, sim, é da minha vontade, esse propósito, esse caminho, essa decisão, a próxima pergunta é quando que eu devo tomar essa atitude? Então se é da vontade de Deus ou não, e quando é que essa vontade se cumprirá? Porque existe um tempo para que as coisas se cumpram no reino espiritual, no mundo espiritual. Talvez hoje você esteja dentro da sua casa e mais um dia difícil, mais um dia de dificuldade, de tristeza, de angústia, normal. Quanto mais para a gente que vive uma situação tão extrema, uma restauração de vida, uma transformação tão bruta em todas as áreas da nossa vida, porque são todas elas afetadas. A questão da saúde, a questão profissional, vida afetiva, familiar, vida espiritual, até mesmo convívio e na igreja, isso tudo é afetado. E em meio a esse turbilhão de coisas, talvez tu se sinta só, desamparado, desprezado, desprezada, mas existe um Deus que cuida de você, um Deus que ele não está distante lá no céu, olhando para você do céu só e vendo o teu sofrimento, não, de forma alguma. Ele é um Deus que ele conhece as tuas dores, a tua lágrima, ele vê, mas ele tem já algo reservado para você, para o teu coração. Deus tem um projeto para cada um de nós e os planos dele não podem ser frustrados. Jó demorou a entender isso, né? Ele diz, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele questiona Deus ao longo do seu livro, nós vemos isso. Agora, é claro, né, quem não questionaria? Nós questionamos a Deus por perder, às vezes, algo tão simples, humanamente falando. Às vezes questionamos, né? Quando se perde um emprego, questionamos. Quando se perde um dinheiro, questionamos. Quando se perde, às vezes, até o ônibus, nós questionamos. Eu já me peguei questionando ao Senhor porque perdi um ônibus. Olha como isso pode ser. Questionamos a Deus porque perdemos um familiar, quer seja por morte ou por qualquer outro motivo. Questionamos a Deus quando perdemos um cônjuge, né, que é uma situação que muitos vivem, que estamos nesse deserto buscando. E Jó, ele questionou porque ele perdeu 10 filhos, toda a sua fazenda, todos os seus bens, a sua riqueza, a sua saúde, a sua mulher. Jó perdeu tudo. E quando ele questiona ao Senhor, o Senhor questiona ele, porque Deus ele não pode ser indagado. Dentro das nossas limitações, nós queremos colocar Deus contra a parede e dizer, por que, Senhor? Por que assim? Por que essa hora? Por que dessa forma? Por que com essa pessoa? Por que desse jeito? Por que comigo? Se eu te servi, se eu busquei ser fiel, se eu busquei obedecer a tua palavra e fazer a tua vontade, se eu fiz as tuas coisas, por que o Senhor não cuidou da minha casa? A gente pensa assim, né? É um pensamento comum que vem, né, sobre nós. Mas Jó, ele, em meio a todo esse turbilhão de questionamentos, ainda sendo acusado pelos seus amigos, os seus 3 amigos o acusavam de ter pecado, de ter cometido faltas, de ter negligenciado a sua família, de ter, de repente, até mesmo ali roubado alguma coisa que deveria ser do Senhor em suas ofertas. Ele é questionado, ele é acusado, ele é abandonado, mas ele diz, ainda que o Senhor me mate, contudo eu não abandonarei. Não abandonarei. E ele diz que ele sabia que o seu Redentor vive e que por fim sobre a terra se levantaria. E ele tinha uma certeza, uma fé que estava alicerçada em Deus. Mesmo sabendo que tudo aquilo que ele temia, ele tinha sobrevindo, todo o seu medo tinha acontecido no deserto, os nossos temores, eles acontecem, os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que está lá dentro de nós, que nós, ao longo da nossa vida inteira, corríamos daquilo e pensávamos assim, olha, eu não quero nem cogitar essa possibilidade, a possibilidade disso acontecer.
no deserto acontece. Tudo aquilo que nós temíamos. Mas a fé de Jó não morreu. Não morreu. Deus não precisou ficar validando a fé de Jó. A fé de Jó estava alicerçada nele. Os questionamentos são comuns, irmãos. Jó fez, Elias fez. Os grandes profetas fizeram, Moisés fez questionamentos, Daniel fez questionamentos, Esdras, Neemias. Questionamentos são comuns a todos nós. Talvez hoje a sua cabeça esteja um turbilhão de sentimentos, questionando a Deus. Mas olha, aquieta-te, aprenda a confiar. Isso serve para mim. Começa em mim. Aprenda a confiar e descansar no Senhor. E tenha certeza de que Ele cuida da sua vida. A fé é isso, é a certeza das coisas que nós não vemos, é a convicção de fatos que esperamos, a certeza daquilo que você não vê. Você não está vendo Ele cuidar, você não está vendo Ele mover, você não está vendo Ele transformar, você não está vendo as coisas no mundo humano mudando. Não, você não está vendo, mas isso é fé. É certeza, quando você tem certeza de que aquilo que você não vê está acontecendo. E a convicção de fatos que você espera, você tem certeza absoluta de que aquilo que você espera que aconteça de melhor vai acontecer. Isso é fé. A fé é um firme fundamento. Nós fundamentamos a nossa vida na fé. Não são nas circunstâncias, não são nas informações, não é o que de bom ou de ruim está acontecendo do lado de lá, não é no irmão do canal famosinho, não é no pastor da sua igreja. A fé é o firme fundamento. É um artigo definido, é o firme, não é um firme fundamento. A fé é o firme fundamento, o. Assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a fé é o firme fundamento. Deve ser o firme fundamento da sua vida como cristão. Se a tua fé, se a sua vida está alicerçada em outra coisa que não seja a fé em Cristo Jesus, olha, reveja todos os seus conceitos quanto crente. Porque o justo viverá pela fé, e se ele não fizer assim, o Senhor não se agrada dele. Nós não somos daqueles que recuamos para a perdição, mas daqueles que permanecem para a preservação da vida. O assunto aqui não é restauração, o assunto aqui é salvação. Se você ainda não entendeu isso, minha irmã, meu irmão que está no canal assistindo o vídeo, entenda para ontem. Deus quer salvar a sua vida, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, a sua família. É salvação. O assunto sempre foi salvação. Então, busque entender realmente os propósitos desse deserto, porque tem muita gente que está perdida, está que nem cego em tiroteio, não sabe para onde vai, para onde correr, o que fazer, né? Desesperado, despreparado, numa situação de adversidade extrema que é um deserto. Busque entender de Deus, converse com Ele, fale com Ele. Agora, alicerce a sua fé nele, tão somente nele. Jó passou por situações extremas, questionou o Senhor, e lá no capítulo 42 ele começa a entender o motivo pelo qual ele estava vivendo aquele deserto na vida dele. Ele começa a entender o motivo da sua aprovação, o caráter da sua aprovação, que por trás das situações mais tensas, mais densas, mais adversas da nossa vida, Deus tem um propósito. Por trás de toda humilhação, de toda vergonha, de toda exposição, Deus ele tem uma recompensa, um galardão para a exaltação dele na nossa vida e através da nossa vida. Jó entendeu isso. No capítulo 42 ele diz: bem sei que tudo podes. Deus pode tudo. Você não pode tudo, eu não posso tudo, nós não podemos na verdade nada, mas Deus tudo podes. Aquilo que para você hoje, olhando aos teus olhos humanos, parece que não dá jeito, não tem solução, não tem como mudar, Deus tudo pode. Eu bem sei que tudo pode. Ele tinha uma certeza, bem sei é certeza, é fé. Tenha essa certeza, irmãos. Bem sei, eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus tudo pode, que Deus pode mudar. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Não é que alguns planos vão ser frustrados, outros vão dar certo, não. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ele diz: eu com os ouvidos eu ouvia falar de ti. A minha experiência era de longe. Eu ouvi o testemunho dos outros, sabia que Deus falava, que Deus se revelava, que Deus operava na vida do irmão, da irmã, mas eu mesmo não vivia. Ele disse isso. Eu com os ouvidos ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu vivo uma experiência real. Agora eu tenho uma experiência real com Deus, um Deus de perto. Ele diz: por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrepende dos seus questionamentos, das suas dúvidas,
de pensar em algum momento, porque ele pensou, normal pensarmos que Deus não estava com ele. Deus estava com Jó, o restituiu, o restaurou, e também está contigo, comigo, e vai restaurar, restituir as nossas vidas. A paz, Senhor.